Boa noite, gente. Ai, que alegria, mais uma terça-feira unidos aqui para falar de Deus. Que bênção. Sejam muito bem-vindos. A gente se reúne aqui toda terça-feira para falar sobre a palavra do Senhor, para aprender. Que delícia. Vão chegando, vão se assentando. Muito bom. Saber que Deus está cuidando de nós, que Deus tem uma palavra para nós. Coloquei um louvor aqui que eu gosto muito, que é do Padre Marcelo Rossi, e fala, olha só, está dando para escutar? Cristo estará contigo, o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Sou péssima para cantar, mas esse louvor é tão lindo. Vamos chegando agora ao som dessa música tão linda. Olha que lindo. Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. É assim que Deus nos quer hoje. A palavra de hoje é sobre esperança, uma palavra muito firme, muito linda. Então, ao som desse louvor lindo, vamos colocar esse momento agora em oração. Amém? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Senhor meu Deus, nós lhe agradecemos pela chance de estarmos diante de Ti, Pai, para louvar, para agradecer, para adorar o Senhor. O Senhor sabe tudo que estamos estar contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Com essa... Deixa eu só desligar aqui. Depois, se você tiver a oportunidade, coloque esse louvor. Na sua casa, porque ele é muito lindo. É uma das versões desse louvor que eu mais gosto, que o Padre Marcelo Rossi ele vai fazendo a narrativa junto com a canção, é muito lindo. O mundo pode estar desabando ao nosso redor, mas Deus está aqui para nos fazer sorrir, para nos edificar. E a palavra de hoje vem exatamente como esse louvor, uma palavra de edificação. Uma palavra que está lá no Antigo Testamento, que muitas pessoas, talvez você já tenha escutado falar sobre ela, ou talvez seja a primeira vez, mas eu quero do fundo do meu coração que você abra o seu coração e a sua mente para receber essa palavra conforme a luz de Jesus. Eu acredito muito que nessa noite algo muito sobrenatural de Deus vai acontecer. Hoje eu passei um dia muito peculiar, muito desafiador. Eu tive uma enxaqueca e assim as minhas terças-feiras têm sido desafiadoras. A gente sabe que quando alguém levanta para falar a palavra do Senhor, as forças opostas, as forças do mal, não se alegram disso. E vem as tentações, as privações, as provações dentro desse processo.
Então hoje foi aquele dia que respira fundo, Ana Cláudia, se recomponha, porque Deus tem uma coisa maravilhosa para fazer essa noite. Senão, você não teria passado por essa dor de cabeça tão incômoda, por tantos desafios. Então eu creio, em nome de Jesus, que Ele tem algo maravilhoso para essa noite. E eu espero de coração que o seu coração esteja pronto para receber a palavra do Senhor. Amém? A palavra de hoje vai falar sobre esperança. Sobre esperança de uma forma muito especial. É uma palavra, densa, e eu vou tentar trazê-la de uma forma leve, para que seja de fácil entendimento de todos vocês. Tá lá no livro de Ezequiel, no Antigo Testamento. Você pode falar assim, mas o Antigo Testamento é tão difícil de entender. Eu compreendo. Muitas das passagens do Antigo Testamento são densas, são difíceis mesmo da gente entender, ainda mais fora de contexto. Mas essa palavra é tão linda porque ela é o que a gente chama de texto messiânico, porque ela já anuncia a chegada do Messias do Novo Testamento, Messias Jesus Cristo. Então é uma palavra lá do Antigo Testamento, dita por um profeta do Antigo Testamento, e que já anuncia, eu vou falar, quando chegar nessa parte aqui do texto, já anuncia a chegada de Jesus e a contemplação do Espírito Santo dentro de nós. Olha que lindo! Isso antes de Jesus nascer, uns 500 anos antes de Cristo. Deus é tão maravilhoso que a palavra dele vai sendo costurada do Antigo ao Novo Testamento de uma forma única, de uma forma que tem uma unicidade muito maravilhosa. Então tudo que é anunciado no Antigo Testamento se faz presente no Novo Testamento, e a gente vê a promessa do Senhor sendo feita do começo ao fim da Bíblia com muita sintonia, com muita coerência, Deus é um Deus coerente, que ele não se contradiz. Então olha só que maravilhoso o texto de Ezequiel. Está no capítulo 37 e o texto chama-se O Vale dos Ossos Secos. É um texto, que pra gente, na hora que a gente começa a ler, você fala assim, será que isso, é possível de acontecer? Ezequiel foi um profeta do Antigo Testamento, quando o pessoal de Israel estava exilado na Babilônia. Então é um profeta de Deus. O que é um profeta de Deus? É uma pessoa ungida pelo Senhor que tem o dom da profecia, o dom de enxergar, o dom de ser um porta-voz de Deus. São aquelas pessoas, até hoje existem inúmeros profetas, pessoas que se levantam sob a graça de Deus para nos dar provisões futuras, Muitas vezes eles chegam e falam, olha, faz isso, faz aquilo, vai acontecer isso na sua vida, não. Então é um porta-voz do Senhor que muitas vezes anuncia coisas futuras ou coisas presentes como a mensagem de Deus para nós. Lá no Antigo Testamento tinha esse grande profeta, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, que era Ezequiel. E Ezequiel tem uma experiência com o Senhor que está escrita nesse texto do próprio livro de Ezequiel, capítulo 37. Então, se você está com a sua Bíblia aí, leia, abra aí para você acompanhar. Não sei qual que é a sua versão, se vai bater com a minha. Se você está sem a Bíblia, fica tranquilo que eu vou ler de forma pausada para a gente se deliciando nesse texto e trazendo para os dias atuais. O grande segredo, a grande maravilha da Bíblia é a gente poder contar com a contextualização dela na nossa vida. Lá em Tiago fala, a fé sem ação é morta. Então a gente precisa pegar da nossa fé, da nossa bagagem da Bíblia, da palavra do Senhor e trazer para os nossos dias atuais. Senão, de nada serve, a gente ficar... Deixa eu ligar aqui. A gente ficar lendo a palavra do Senhor e não aplicá-la no nosso dia a dia. Então vamos lá, tá assim. Capítulo 37 de Ezequiel, versículo 1. Fala assim, a mão do Senhor estava sobre mim. Então Ezequiel estava tendo uma revelação do Senhor para a vida dele, uma profecia da vida dele, para passar para as pessoas de Israel. E fala assim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Então o profeta teve uma visão que o Senhor estava mostrando para ele. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era um enorme número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Então vamos exercitar a nossa imaginação aí. Ezequiel foi levado pelo Senhor para uma visão
de um vale cheio de ossos. Então, pessoas mortas ali, né? Muitos ossos. Pensa um campo de batalha, igual aqueles filmes que a gente vê, cheios de ossos secos por todos os lados, ossos sem vidas. E aí, ele me perguntou, Deus perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E Ezequiel, como um homem temente ao Senhor, respondeu. E eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Quem era Ezequiel para falar o que pode e o que não pode para Deus? Muitas vezes a gente ousa a ter esse papel de Deus. Isso não pode, Senhor, isso pode, peraí. Só Deus, vamos aprender os primeiros aprendizados aí com Ezequiel. Só Deus tem o poder, só Deus tem o poder de falar o que pode e o que não pode ser feito. E Ezequiel sabia disso. Diante dessa resposta sábia do profeta, o Senhor continua, fala assim: então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, diz o soberano, o Senhor, a estes ossos. Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então o Senhor vira para o profeta e fala: você está vendo tantos ossos aí? Agora diz para eles, é para viver. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver se vai ficar. Vocês vão me avisando aí da minha conexão, tá? Tava um aviso aqui de que a conexão estava fraca, eu troquei aqui o Wi-Fi. Mas aí o Senhor vira e fala: olha, profetize, profeta. Falou para Ezequiel: profetize que tudo vai viver a partir desses ossos. E aí, em sinal de obediência, o que Ezequiel fala? Ele não contesta a Deus, isso é possível ou não é possível. Ele simplesmente vai lá e obedece a ordem do Senhor. E fala assim: eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Olha só, Deus foi lá e deu orientação para o profeta. O profeta foi e obedeceu a orientação do profeta nessa visão. E fez aquilo que Deus tinha mandado o profeta fazer, Ezequiel fazer. E aí ele vira e fala assim: mas não havia espírito neles. E aí o Senhor vem e dá uma segunda ordem. Fala assim: a seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. Venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. E aí o profeta vai recebendo essa ordem do Senhor. Ele poderia ter parado na primeira obediência. Eu já profetizei, nada aconteceu, só aconteceu esses ossos aqui, mas cadê o Espírito? E poderia ter parado, mas Ezequiel não parou. Muitas vezes nós paramos diante de algumas ordens, de algumas recomendações do Senhor, mas Ezequiel não parou e ele falou: profetizei conforme a ordem recebida. Vocês estão percebendo a obediência do profeta? Deus fala, ele vai lá e cumpre. Deus fala de novo, ele continua cumprindo, ele continua até que a missão dele esteja concluída conforme a vontade do Senhor. E falou assim: profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse... Então Deus falou com o profeta depois que ele fez aquilo que Deus tinha ordenado: filho do homem, estes são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Vou parar um pouquinho aqui só para a gente concentrar nesse versículo. Olha só o que Deus está mostrando para o profeta. Essa toda visão que vocês estão vendo aí, todos esses ossos secos, é como a nação de Israel. Eles estão falando. Então é como o povo estava dizendo: os nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se, desapareceu. Fomos exterminados. Quantos de nós, nos dias de hoje, diante dessa pandemia, diante dessa situação toda que está acontecendo no mundo todo, se Deus quiser, em nome de Jesus, está acabando,
A gente já está caminhando, né, para o fim dessa pandemia, se Deus quiser. Mas quantos de nós, eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que estão se sentindo perdidos, sem esperança de provisões materiais, sem esperança de rumo, né, financeiro, sem esperança de propósito, de profissão, de carreira, sem esperança no casamento. Quantos de nós estamos diante de situações em que a vida se depara num beco aparentemente sem saída? Naquela situação que você vira e fala assim, eu casei para não separar e meu casamento está um lixo. Eu casei para continuar e aí eu acabei de casar, né? Quantos novos casais, e eu não reconheço aquela esposa que eu elevei no altar. Eu não reconheço o marido que eu tô ali. Quantos de nós chegou em situações de saúde que vira e fala assim, não tem mais para onde correr, eu não tenho mais o que fazer. Quantos de nós estamos, de uma maneira ou outra, em algum aspecto ou outro da vida, nos sentindo como esses ossos secos, em que a esperança se desvaneceu? Só que Deus é tão maravilhoso que Ele tem uma palavra para você nessa noite de hoje. Assim como Ele revelou para o profeta, Ele revelou, você vai falar, você vai profetizar para esses ossos e eles vão se mover. Você vai profetizar e eles vão viver. E eles vão viver porque eu vou soprar o Espírito dentro deles e eles vão se reerguer. Nessa noite, Deus está querendo falar com você. Eu não sei qual é o âmbito da sua vida que você tem uma dificuldade, que os seus ossos estão secos, nessa metáfora, dessa alegoria, dessa profecia. Eu não sei qual é o âmbito da sua vida que você se encontra nesse beco sem saída. Mas com Deus há uma saída. O que nós precisamos fazer é como o profeta fez, é persistir. Deus nos dá alguns direcionamentos. O problema é que muitas vezes a gente deixa de ter a esperança no Senhor e a confiança no Senhor. E aí o que a gente faz? A gente, diante da primeira circunstância, a gente obedece até certo ponto, mas a gente não é persistente, a gente não é constante, como foi o profeta. Deus falou, olha, profetize. E ele profetizou exatamente o que Deus falou para ele fazer. Mas na primeira situação, os ossos se cobriram de tendões, de carne, se levantaram, mas eles não estavam vivos. E Deus virou e falou assim, eu vou pedir para você, profetize para que o Espírito venha neles. E o profeta persistiu, e ao persistir houve vida nesses ossos. A visão que o profeta tem é a visão de Deus para nós nessa noite. Quantos de nós estamos precisando de um sopro do Espírito de Deus na nossa vida? Um renovo do Espírito Santo dentro de nós. Quantos de nós estamos precisando reconhecer que somos dependentes da misericórdia e da graça do Senhor para mudar nosso caráter, para mudar a nossa circunstância, para mudar a nossa disciplina, a nossa constância diante daquilo que o Senhor espera de nós. E aí o texto continua, né, fazendo esse recorte, fala assim, por isso, profetize. E aí Deus continua falando com Ezequiel, profetize, Ezequiel, e fale assim diz o soberano, ó Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E enquanto eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. O Senhor vem nos falar nessa noite que quando você sentir que uma porta abriu, você não vai ter dúvidas a partir de hoje que aquela porta foi aberta pelo Senhor. Sabe quando acontece uma coisa sobrenatural na sua vida? Ou que você saiu 15 minutos atrasado de casa para o trabalho e aí de repente se deu conta que foram exatamente aqueles 15 minutos que te livraram do acidente? Sabe quando você se dá conta de que por você ter feito um exame aleatório, você descobriu uma doença que em outras circunstâncias você não descobriria? Sabe quando você se dá conta de que a sua situação financeira está tão horrível, está tão desesperadora que você não vê outro jeito a não ser ajoelhar no chão e pedir ao Senhor? Nessas horas, a gente precisa crer, acreditar e dar os devidos créditos
a força e a soberania do Senhor na nossa vida. Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá a oportunidade de nós mesmos reconhecermos a graça. Acontece que muitas vezes acontecem tantas coincidências, que eu gosto da palavra jesuicidência, acontecem tantas coincidências na nossa vida que a gente tende a olhar e falar assim, nossa, que engraçado, coincidência acontecer isso, né? A partir de hoje eu quero que você comece a perceber quais dessas coincidências você está atribuindo ao acaso, ao destino, à sorte, ao invés de atribuir a Deus. Tem uma passagem na Bíblia que é muito linda também, que é a questão do oleiro, né? Deus fala que Ele é como um grande oleiro. Um oleiro é o quê? Pega um pote de barro e vai moldando esse pote. Às vezes, no meio do processo de moldar o barro, o vaso se quebra. E o oleiro, ele não dispensa aquele barro ali, aquele vaso, porque rachou. Ele moe de novo e vai moldando. Assim é Deus na nossa vida. Muitas das vezes Ele permite, como um pai amoroso e um pai que quer nos disciplinar, que quer nos edificar, que a nossa vida seja moída, seja destruída, sabe? Para que a gente possa renascer, para que a gente possa ter o nosso caráter moldado pelo grande oleiro. Uma vez, teve uma pessoa aqui na minha casa que eu tinha ganhado o Gabriel e estava num momento aflito, aquela coisa do puérpero, né? Quando a gente ganha um neném, uma mulher passa pelo puérpero, que é aquele tempo pós-parto. E aí eu tava chorando, ela veio aqui na minha casa, uma pessoa que faz massagem, drenagem, eu tava muito inchada da gravidez, do parto em si, e eu tava chorando. E aí ela foi e me acalentou e tal. E aí recentemente ela voltou na minha casa, e aí ela falou, Ana, quando eu te vi chorando, eu tive 2 sentimentos. Naquela vez, eu senti uma tristeza por estar sentindo a sua dor, com compaixão com você, mas uma alegria muito grande. Porque eu sabia que naquele momento Deus estava como um oleiro, quebrando você, moldando como um barro que precisa ser moldado, que precisa chegar no limite para se ajoelhar diante do Senhor e pedir para que Ele tome conta da sua vida. Naquele momento eu percebi que Deus estava te moldando. A gente muitas vezes não percebe como esse vale de ossos pode ser um lugar maravilhoso para se estar. Porque é quando a gente chega nesse vale de ossos, muitas vezes, que a gente precisa chegar nisso, é que a gente se dá conta da maravilha do Senhor, ao qual nós dependemos. Antes de começar a live, eu me ajoelhei aqui e falei, Senhor, sem o Senhor eu não posso nada, mas com o Senhor eu sei que eu posso fazer a sua vontade. Assim, nós devemos nos comportar como Ezequiel. Se o Senhor nos dá uma ordem de arrumar a nossa vida, de arrumar o nosso casamento, não somos nós que devemos levantar e falar para Deus o que é possível e o que não é possível. Quando Deus perguntou para Ezequiel, é possível que esses ossos se ganhem vida? O que o profeta falou? Só o Senhor sabe disso. Então não seja aquela pessoa que profetiza coisas negativas na sua vida pela sua visão assim limitada. O Senhor pode fazer maravilhas. Nós temos na vida milhares de testemunhos de pessoas que foram totalmente edificadas, transformadas pelo Senhor. Quantas pessoas, quantos padres, quantos pastores nós vemos dando testemunho da vida. Eu não era nada, eu tinha uma vida completamente torta e de repente o Senhor fez maravilhas. Nós muitas vezes precisamos chegar nesse fundo do poço para reconhecer a nossa pequenez, reconhecer o nosso papel de autorresponsabilidade diante das situações da nossa vida e tomarmos uma nova experiência e um novo relacionamento com o Senhor. O Senhor é esse Senhor revelado a Ezequiel que pode fazer um sobrenatural na nossa vida. Nós precisamos confiar que Deus é esse Deus que pode chegar e acolher e pegar na mão de uma pessoa que está pensando em suicidar, em tirar a própria vida. Eu já recebi testemunhos maravilhosos aqui no meu Instagram e eu fico honrada por ser porta-voz do Senhor nessas situações, em que pessoas me mandaram falar, Ana, eu estava pensando em tirar a minha própria vida, mas de repente você veio e trouxe uma palavra de Deus e eu repensei toda a minha vida.
Em janeiro, numa das primeiras lives que eu fiz, uma pessoa falou: Ana, eu já tinha desistido do meu casamento. O meu casamento estava péssimo, eu tenho uma filha de 2 anos. Eu estava péssimo, mas eu escutei e eu entendi que a esperança tem que estar no Senhor e a responsabilidade tem que estar em mim. Que eu era também responsável por aquela vida seca, aquele vale de ossos secos dentro do meu casamento. E depois que eu escutei a live, eu comecei a tomar uma nova atitude e ajoelhar e pedir ao Senhor para que o Senhor fizesse aquilo que eu não podia fazer. Aí depois de 6 meses eu encontrei com essa pessoa recente agora e ela falou: a minha vida mudou completamente, meu casamento é outro, o meu relacionamento é outro, a minha maternidade é outra e a minha vida financeira é outra. E isso eu não estou falando inventando, foram pessoas que falaram. Assim a gente precisa fazer diante de uma maravilha, de uma coincidência que acontece na sua vida, de uma porta que se abre, de uma oportunidade. Dê os devidos créditos a Deus. Porque na palavra fala, vocês saberão, né, aquilo que foi feito por meio da minha obra. Então, o texto continua assim, Ezequiel 37:14. Fala assim, 37:13, vou voltar. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, quantos de nós estamos em túmulos? Túmulos espirituais, túmulos emocionais, túmulos em que a gente se vê enterrados em sentimentos horrorosos, sentimento de inveja, de rancor, de frustração, sentimento de revolta, até contra Deus, de algo que aconteceu na sua vida. Peraí, Deus está falando. E quando eu abrir os seus túmulos, porque Ele vai fazer, e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então, Deus está falando, eu vou tirar vocês do túmulo e vou colocar na terra que é de vocês. Eu não vou colocar em outra terra. Eu vou colocar naquilo que eu fiz para vocês. Então, a gente precisa também aceitar com amor e com graça o solo no qual a gente foi plantado. O solo e a vida que a gente tem à nossa disposição. Cada um de nós nasceu com propósito, nasceu a ser predestinado a ter aquilo que Deus desenhou para a nossa vida. Então não adianta, o sentimento de inveja, por exemplo, ele nasce fruto principalmente do orgulho e da comparação. Então a partir de hoje, quando você se pegar num caminho inevitável, inerente do ser humano, de comparação, ligue seu sinalzinho de alerta e fale assim, olha, essa não é a terra que o Senhor me plantou. Eu não vou olhar para a terra do vizinho, eu não vou olhar para a grama do vizinho, porque aquela grama não é a minha grama. Eu preciso olhar para aquela grama que Deus plantou, para que eu pudesse colocar os meus pés e edificar a minha vida. Tá dando para entender? A profundidade da palavra do Senhor para essa noite. Deus está nos falando, não olha para lá, não. Eu estou tirando vocês desse túmulo que vocês estão de ossos secos para colocar na terra que eu quero que vocês estejam. Né? A música, o louvor do começo fala, né? A vida pode trazer muitas das coisas, mas Deus está querendo te ver o quê? Sorrindo. Nessa terra, apropriado da bênção e da graça dele para a sua vida. Que a vida vai trazer dificuldades, desafios, todos nós sabemos. Mas principalmente diante dos desafios, a gente precisa reconhecer a graça e a mão de Deus. Tem uma frase que eu li recentemente que eu achei muito linda. O meu pior dia com Deus não se compara ao meu melhor dia sem Deus. Então, que a gente tem, eu vou falar de novo, o meu pior dia com Deus não se compara ao pior dia sem Deus. Então a gente precisa reconhecer que mesmo quando as situações estão difíceis, desafiadoras, se eu tenho Deus do meu lado, isso não tem preço que pague a honra de estar de mãos dadas com o Senhor. Nós precisamos dar os devidos créditos na graça, nas jesuicidências que acontecem na nossa vida e inclusive quando estamos nesse vale de ossos. Porque Deus muitas vezes está moldando a gente nesses vales de ossos, como o oleiro, como eu estava, né, nesse puérpero, naquele mix de emoções e de desafios e de tudo mais,
Deus estava ali me moldando, moldando como a nova mãe que surgia, moldando como esposa, moldando como profissional, moldando como filha do Pai. É isso que nós temos que ter em mente, que Deus vem para nos moldar. E olha só a palavra: porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor Deus, falei e fiz. Deus é um Deus que fala, promete e cumpre. Palavra do Senhor. Olha que coisa mais maravilhosa. Deus é esse Deus que cumpre a vontade, que cumpre a palavra, que cumpre a promessa. Mas agora a gente precisa cuidar das palavras que a gente fala, das palavras que saem da nossa boca. Você tem edificado, glorificado, atribuído glórias a Deus por todas as coisas que acontecem, seja por um livramento de vida, seja por uma experiência. Recentemente, o meu pai, tá até aqui na live, passou por uma cirurgia no coração. Ele descobriu que o marca-passo dele não estava funcionando tão bem. E aí, Deus é tão maravilhoso que a gente falou assim, se fosse 5 dias antes que ele tivesse descoberto, o médico que ia operar ele estava com Covid. Se fosse 5 dias, ele não teria sido operado no hospital que ele foi operado. Se fosse em outro tempo, não teria acontecido da forma maravilhosa que foi. Então, a gente tem que olhar para essas situações e dar glória a Deus. Reconhecer o poder e a graça e a bênção e a honra de sermos filhos dele, porque ele coloca a mão e faz tudo conforme a vontade dele, conforme os preceitos dele, conforme o tempo dele. A gente tem que reconhecer e a gente não pode ser essa pessoa que vira e fala assim, isso não é possível, isso minha vida não dá certo. Quem tem sido você? A pessoa que proclama as glórias do Senhor, as possibilidades do Senhor, que coloca, nas mãos de Deus a vontade, o fazer, o agir na sua vida? Ou você tem sido aquela pessoa que tem tentado o controle de tudo e só fala coisas negativas a respeito do seu trabalho, do seu casamento, dos seus filhos, de você mesmo? Quem tem sido você? E olha só, o texto continua, eu não vou ler tudo, mas ele vai dando a orientação, por meio do profeta, para que a nação de Israel se una em uma só nação, fruto sob a soberania de um único rei e de um único pai, que é Deus. E aí ele fala assim, olha, vocês não se contaminarão mais com seus ídolos e imagens detestáveis, nem com nenhuma de suas transgressões, pois eu os salvarei de todas as suas apostarias pecaminosas e as purificarei. Então Deus está falando assim, olha, eu estou fazendo com vocês como esses ossos secos, eu estou fazendo um renovo na vida de vocês, um renovo na mentalidade, na obediência. Eu não quero vocês aí idolatrando vários ídolos, não, volte o caminho para o Senhor. Só que muitas das vezes a gente passa por desafios na vida e ansiosos como nós temos a tendência de ser, a gente quer buscar atitudes e soluções a curto prazo, atitudes e soluções imediatistas. E nessa busca de atalhos na vida, a gente tropeça e cai feio. A gente tropeça porque ao invés da gente ir para Deus e falar assim, Deus, supre as minhas necessidades, ao invés de eu ir para uma igreja e orar e clamar a Deus, às vezes eu vou para uma cartomante, às vezes eu vou para uma pessoa que vai me dar uma cura milagrosa. Eu vou buscando atalhos na vida, eu pego um empréstimo com altos juros, eu pego isso, aí eu vou e começo a pedir ajuda para quem não tem um caminho consagrado ao Senhor. Eu vou pegando atalhos, mas Deus está falando, olha, eu vou mudar a vida de vocês. Deixem essa desobediência de lado e continuem no meu caminho. Ainda que pareça mais longo, ainda que pareça mais dificultoso, ainda assim, continue nesse caminho, não vá para transgressões, não vá para atalhos, porque isso não vai levar vocês longe. Pode ser que leve rápido, mas não vai levar longe. Pode ser que dê uma falsa ilusão de que vocês estão buscando uma situação milagrosa, mas não é isso que a gente tem que ter. A gente tem que pensar a longo prazo com Deus. Porque esse caminho a longo prazo nos leva para onde? Para um caminho de eternidade junto de Jesus. E olha só, por que eu falo junto de Jesus, Ana? Mas no Antigo Testamento não tinha Jesus ainda. Mas olha só o que a palavra vai falar.
O meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, seguirão as minhas leis e terão cuidado de obedecer aos meus decretos. Aí, lá no capítulo, ainda no capítulo 37, versículo 26, fala só: farei uma aliança de paz com eles, será uma aliança eterna. Aí começa o texto messiânico que a gente fala, que faz referência ao Messias, faz referência a Jesus. Eu os firmarei e os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O que é esse santuário no meio deles para sempre? É Jesus Cristo, porque Jesus Cristo era o grande santuário, o novo tabernáculo, o santuário de remissão de todos os pecados. No Antigo Testamento a gente tem a palavra tabernáculo, que é o lugar de santidade, de purificação. Geralmente esse tabernáculo era dentro dos templos, né? Então eu só conseguia o acesso a Deus quando eu passava por esse momento de purificação dentro de um tabernáculo, dentro de um santuário. Então nessa época era preciso oferecer animais para serem como fala? Nossa, sumiu a palavra. Para serem oferecidos, né, como recompensa dos pecados, remissão dos pecados. E aí fala, eu porei o meu santuário no meio deles para sempre. Quem é o santuário no meio de nós para sempre? É Jesus. Porque quando Jesus vem, ele, no Novo Testamento vai falar, eu sou o próprio santuário, o próprio tabernáculo, tabernáculo vivo entre vocês. E aí fala assim, minha morada estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, Senhor, santifico Israel. Então, a palavra é tão linda que faz referência a esse santuário maravilhoso. E quando Jesus morreu, né, Jesus estava para morrer, ele falou para os discípulos, eu vou me pedir ao meu Pai que deixe com vocês o meu conselheiro, que é o Espírito Santo. Quando Deus fala aqui para esses ossos, né, ganharem tendões e carne, para eles ganharem vida, ele falou que eu preciso assoprar o meu espírito para que ganhem vida. Da mesma forma, é a gente hoje. Deus precisa assoprar o Espírito Santo dele dentro de nós para que a gente tenha vida. Quando nós nos desligamos desse Espírito Santo, que com a morte de Jesus foi habilitado a estar dentro de nós, morada eterna, nós precisamos estar em conexão com esse Espírito Santo, fiel conselheiro nosso. E aí eu falo uma coisa, se Deus habita dentro de nós por meio do Espírito Santo, será que Deus está confortável morando dentro de você? Se você tivesse a chance hoje, né, hipoteticamente, vamos abrir a porta, Jesus vai entrar pela sua porta nesse momento agora, em carne e osso aí na sua vida, na sua frente. Como você arrumaria a sua casa para receber Jesus para dormir na sua casa? Como você receberia? Em que cama você colocaria ele? Ou você colocaria ele para dormir no chão? Você colocaria uma comida qualquer ou receberia ele com um banquete? Como você receberia Jesus? E aí eu te falo uma coisa, Jesus hoje habita dentro de nós. E nós precisamos olhar e falar qual é a morada, qual é a estadia que eu estou oferecendo para Deus. Será que o Espírito Santo está confortável em viver dentro de mim? Ou será que eu estou fechando as janelas da minha alma para que o Espírito Santo fique abafado, fique no escuro? Espírito de Deus é um espírito de luz. E eu preciso deixar ele num ambiente arejado. Se eu deixo ele num ambiente, pegando essa metáfora das cortinas, fechado, um ambiente de cortinas de desavença, de rancor, de orgulho, de falta de humildade, será que o Espírito Santo vai habitar dentro de mim? Ou será que vai ser muito difícil sobreviver num campo escuro? A gente tem que fazer uma escolha de assumir a responsabilidade como Ezequiel fez. De seguir as orientações e as direções de Deus. A gente tem a graça, como as outras pessoas não tinham, de ter um livre acesso. Hoje, para me redimir dos meus pecados, me arrepender das minhas escolhas, eu não preciso matar um animal, eu não preciso entrar dentro de um santuário, eu não preciso necessariamente ir atrás de um padre, de um pastor, para que ele faça a remissão dos pecados.
Não, eu posso simplesmente, eu não estou negando o fato de buscar, tá? Pessoas para nos ajudar na fé. Mas eu estou dizendo que Deus nos habilitou para que a gente tenha um canal direto com o Senhor. Um canal de arrependimento e de uma busca de novos meios, de novos relacionamentos, de novos pensamentos, de novos comportamentos por meio da vontade do Espírito Santo. Nós temos livre acesso a Deus. Nós precisamos reconhecer, sim, eu estou nesse beco sem saída hoje, eu estou como um vale de ossos secos, mas eu creio que o Espírito Santo que habita em mim pode me fazer reviver, pode me trazer um renovo, como trouxe nessa visão lá de Ezequiel. Como trouxe, eu vou liberar vocês dos túmulos que vocês estão e vocês vão ser prósperos na terra em que eu colocar vocês. Então a gente tem que olhar sempre para essa visão de esperança no Senhor. Que o Senhor traga esse renovo na nossa mente, no nosso comportamento e nos transforme de ossos secos a pessoas com vida, edificados como filhos do Senhor, como responsáveis por uma vida digna, por uma vida que honre ao Pai. Tem uma mensagem que é muito linda, até depois eu descobri que é de um pastor americano, que ele fala que nessa terra nós não somos donos de nada. O que a gente está aqui, a gente está como mordomo. Então, como mordomo, a gente está como aquele que cuida, que zela da propriedade dos bens das outras pessoas. Da propriedade e dos bens das outras pessoas, não, da propriedade dos bens de Deus. Então, Deus é o grande proprietário de tudo que há na terra. De tudo que eu tenho, de tudo que eu sou, da minha família, dos meus filhos, tudo é propriedade do Senhor. Nós estamos aqui como simplesmente mordomos. E aí, como é que tem sido o seu serviço de mordomo? A gente tem que pensar como esse mordomo. Se eu sou um mordomo de Deus, como é que eu vou cuidar desse meu corpo? Como é que eu vou cuidar da minha casa, do meu trabalho? Tudo precisa ser para a honra e glória do Senhor. Quando eu trabalho, o fruto do meu trabalho precisa honrar o Senhor, porque o fruto do meu trabalho não é meu, é dele. Quando eu cuido da minha casa, a minha casa precisa honrar o Senhor. Ela precisa estar organizada, porque na Bíblia fala, eu não sou um Deus de desordem, eu sou um Deus de ordem. Então o fruto da minha casa, a minha casa, ela não é minha, ela é do Senhor. Eu estou aqui só como mordomo. Quando eu comecei a perceber essa figura do mordomo, eu falei, que lindo, nada é meu, os meus filhos não são meus, os meus filhos falam na Bíblia, os filhos são herança do Senhor, foi o Senhor que nos habilitou, nós somos mordomos dos nossos filhos, no sentido de que, mordomos dos nossos filhos, mordomos de Deus por meio dos nossos filhos. Então os meus filhos não são meus, são do Senhor, eu estou aqui como uma pessoa, né, que está cuidando, edificando e educando os filhos. Da mesma forma, nossos trabalhos, nossos relacionamentos, nós somos mordomos do Senhor. E como mordomos do Senhor, precisamos zelar pelos bens aos quais a gente se responsabiliza, cuida, edifica, né, constrói, pelos relacionamentos que a gente tem uns para com os outros. E aí, nesse caminho de santidade, nesse caminho de bondade, nesse caminho que Deus deseja para nós. Então a palavra do Senhor para o dia de hoje foi essa, um pouquinho longa, espero que não tenha deixado vocês aí dispersos, tenham acompanhado o raciocínio. Se tiverem dúvidas, por favor, me mandem, que eu vou ter o maior prazer em explicar. Mas a palavra do Senhor é isso, que embora a gente muitas vezes se encontre em becos sem saídas, em vales de ossos secos, existe um Deus maravilhoso que cuida de nós, que está disposto a soprar cada vez mais o Espírito Santo dele, para que nós tenhamos vida, para que nós possamos ser renovados. Cabe a nós, como mordomos, como servos do Senhor, acatar com dedicação, com amor e boa vontade a ordem de Deus para nós, né? Obedecendo os mandamentos dele, obedecendo os preceitos dele para a nossa vida, em adoração, em obediência, em louvor, em relacionamento com Ele, reconhecendo e mudando a nossa mentalidade, reconhecendo os nossos erros, os nossos pecados, as nossas afrontas, reconhecendo e percebendo e dando devido nome para as coincidências que acontecem na nossa vida.
Comece os dias agradecendo e reconhecendo: Senhor, hoje eu sei que foi o Senhor que colocou a mão quando me deu aquele livramento. Senhor, eu não sei qual foi o livramento que você fez hoje na minha vida, mas foi o Senhor que fez. Eu honro a Ti pelo cuidado que você tem comigo, das coisas que eu percebo e não percebo que você tem feito na nossa vida. Amém? Então entregue, cuide desses bens aí, sejam materiais e físicos, né? Emocionais que o Senhor deu para que você seja mordomo da vida, né, dele, representando aqui na terra. Amém? Vamos fechar os nossos olhos agora e vamos entregar os nossos pedidos de oração, os nossos pedidos de ajuda, né? Reconhecendo a nossa dependência com o Senhor, porque Ele se alegra muito disso, né? Por meio dos nossos pedidos também, que a gente demonstra a nossa obediência e dependência do Senhor. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Senhor, meu Deus, eu lhe agradeço, Pai, por esse momento, por essa palavra, Pai. Uma palavra de esperança que vem aquecer os nossos corações. Eu sei que cada uma das pessoas que estão aqui hoje, Pai, precisaram ouvir essa mensagem. Não foi o acaso que as trouxe aqui, foi o caminho do Senhor, foi a vontade do Senhor. Nós reconhecemos, Pai, o seu cuidado, o seu zelo em vir ao encontro das nossas necessidades. Eu não sei qual é a necessidade de cada uma das pessoas que está aqui, Pai, mas o Senhor sabe. E eu sei que o Senhor está cuidando. Eu sei que o Senhor está enviando o Espírito Santo do Senhor para nos servir como conselheiros, para nos servir como orientadores, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós já lhe agradecemos por esse feito nas nossas vidas. Nós já lhe agradecemos, assim como Ezequiel fez, acreditando que o Senhor está fazendo em nós uma mudança e um renovo, Pai. O Senhor está nos tirando desse vale de ossos secos e colocando num lugar de abundância e prosperidade, Pai. Conforme a Tua vontade, conforme a Tua bondade, conforme os Teus planos, e nós confiamos, Pai, em Ti e aceitamos o terreno o qual o Senhor irá nos plantar, irá nos colocar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a família de cada uma das pessoas que estão aqui, Pai. Que o Senhor traga realmente um renovo na esperança do coração deles, Pai. Que a fé no Senhor seja uma fé de crença e de obras, Pai. Que a gente possa fazer a Sua vontade, a Sua misericórdia seja vista por meio da nossa vida, Pai. A Tua graça, a Tua bondade, a Sua justiça. Em nome do Senhor Jesus, abençoe as nossas casas, as nossas famílias. Nos dê livramentos, Pai, contra o mal. Nos dê um renovo de corpo, mente, alma e espírito, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe abundantemente a sua vida e que possa realmente te tirar de onde você está para colocar numa terra muito melhor, uma terra renovada em corpo, mente e alma. Que Deus abençoe mesmo. E na próxima terça-feira a gente está firme e forte aqui de novo. Um beijo grande. Se Deus quiser, até semana que vem. Fiquem com Deus e me ajudem a divulgar a live para que mais pessoas possam assistir. Vou deixar aqui gravada. Se tiver alguém que precisa ouvir essa mensagem, marque aqui nos comentários. Se tiver algum testemunho, me mande, porque é muito edificante saber das maravilhas que Deus tem feito na nossa vida, por meio da palavra dele, por meio da vontade. Amém? Beijo grande, até semana que vem, se Deus quiser.